qual é a sua relação com tecnologia? Meu nome é Marina Mels e eu tenho celular, gosto muito dos mocinhos que cuidam da TI nos lugares e é isso, esse é meu limite. O meu nome é Larissa Guerra e qualquer coisa pra mim é Ctrl Alt Del. Meu nome é Marina Nossetti, eu sou jornalista, trabalhei bastante tempo com a parte de tecnologia. Hoje eu também tenho uma startup, então cursei comunicação, mas os caminhos me levaram para tecnologia. Hoje nós vamos falar então de tecnologia. E se você também está pensando que não tem nada a ver com esse setor, vem com a gente, segue o fluxo. Porque a gente vai, com a ajuda da Marina Nossetti, que representa a Tech Power Dialeto, contar um pouco sobre por que todas nós podemos ver o setor de tecnologia como uma oportunidade de carreira. Então sejam bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas da Porra Toda. Bom, a gente já falou aqui muito sobre mulheres, né? Mulheres na política, mulheres na ciência, mulheres nas artes, no jornalismo. E já não era sem tempo da gente falar sobre um setor que é cheio de oportunidades de crescimento para as mulheres, que tende a crescer cada vez mais e onde, infelizmente, a gente ainda está muito longe da equidade, da presença nos postos de trabalho, que é a tecnologia. Embora tenha crescido quase 60% nos últimos 5 anos, de acordo com o CAGED, o número de mulheres trabalhando diretamente com tecnologia ainda está perto de 20% aqui no Brasil. E em 2019, a estimativa é de que eram cerca de 44 mil profissionais no país. Esse universo da tecnologia é um pouco distante para mim e para a Larissa, como você bem já entendeu na abertura desse programa, e por isso a gente decidiu chamar um reforço incrível, a Marina, que é representante da Tech Power Dialeto, que é uma iniciativa que a gente adora e que a gente acompanha desde o início do Donas, elas também nos acompanham, a gente vem nesse namoro e nessa relação muito legal desde o começo. Então, Marina, conta pra gente o que é a Tech Power Dialeto e qual que é o papel dele aqui em Santa Catarina e também um pouquinho da tua trajetória como empreendedora do setor. Legal, pessoal, vamos lá. A Tech Power, então, foi uma iniciativa que surgiu na Dialeto. A Dialeto, para quem não conhece, é uma agência de comunicação, de assessoria de imprensa e inbound marketing, especializada em tecnologia. A gente tem só clientes de TI mesmo, do ecossistema de inovação lá na agência. E as mulheres lá da agência, elas começaram a se envolver em vários grupos, assim, para estimular toda a questão da participação feminina no setor, né? Então, individualmente, elas já estavam se envolvendo nesse grupo. E quando a gente percebeu que era uma causa comum a muitas mulheres, a gente decidiu criar a Tech Power. A Tech Power, então, ela surge não querendo ser protagonista nessa luta, né? Porque, em suma, nós somos mulheres da comunicação, não somos mulheres que trabalhamos com a tecnologia em si, mas a gente acredita que tem um potencial ali de ajudar, dar visibilidade para esses outros grupos que já existem e a fazer uma conexão também entre eles, que era algo que a gente percebia assim, que existia muito pouco, né? Então a Tech Power, ela surge como uma forma de dar um espaço na imprensa para mulheres que falam sobre tecnologia, então não necessariamente falando sobre a questão das mulheres serem minoria no setor de tecnologia, mas falando de internet das coisas, de blockchain, de inteligência artificial, vários temas em que a gente sabe que as mulheres também são super capazes de falar, mas que quando a gente liga a TV, abre o jornal, tem pouquíssimas representantes aí do gênero feminino falando sobre esses assuntos, né? A gente também tem uma iniciativa que é um banco de apoio em que a gente conecta esses grupos de mulheres que fazem eventos. Então, tem as PyLadies, por exemplo, que fazem eventos para capacitar as mulheres no universo de Python, que é uma linguagem de programação, entre outros eventos, e que acabam não tendo muitas vezes um auditório, um espaço para promover esses eventos, ou então alguém que patrocine o coffee. A gente fez esse banco para empresas que tenham interesse de apoiar essa causa e apoiar esses grupos. Então, a gente tem empresas como Mercado Livre, HostGator, enfim, que já foram muito parceiras nessa iniciativa e estão sempre oferecendo aí o espaço, coffee para essas mulheres. A gente ajuda a divulgar vagas no setor de tecnologia, a gente tem newsletter, a gente tem um Instagram muito movimentado com dicas de filmes, documentários e livros, enfim, para quem quer participar dessa área mais de tecnologia. E muito aí pelos motivos que a Marina e a Larissa já trouxeram, né, que o setor é um setor em pleno crescimento, em pleno desenvolvimento, com certeza
é a atividade econômica do futuro. Aqui em Florianópolis, onde a gente fica baseado, já é a principal atividade econômica da cidade. Mas a gente sabe que são poucas as mulheres que estão no setor. Mesmo quando a gente traz assim, um dado de mulheres trabalhando no setor, muitas delas estão em áreas como marketing, vendas, RH, que ainda são áreas vistas como áreas femininas, né? Poucas estão no desenvolvimento e menos ainda estão em cargos de liderança. Então tem todos esses desafios aí que a gente quer colocar essas mulheres mesmo para falar de tecnologia nas redes sociais, nos canais de comunicação, para que aquelas meninas que estão ali na fase ali do vestibular, escolhendo que curso elas vão fazer, elas saibam que também podem ocupar esses espaços. E outras mulheres também que estão querendo mudar de carreira, querendo iniciar uma carreira, possam ver que a tecnologia também é para elas, né? E como é que você chegou nessa área, Marina? Porque você trabalha com comunicação, né? Então, eu estava na faculdade de jornalismo, trabalhava no Diário Catarinense, que era um jornal impresso aqui de Santa Catarina. Só que eu estava na época de fazer meu TCC e na minha faculdade a gente precisava fazer 2 TCCs, uma monografia, um TCC prático, e não achava que ia dar conta, assim, trabalhando num jornal. Aí eu vi essa oportunidade de estágio na Dialeto, decidi me candidatar mais, assim, para trabalhar menos horas por dia. Nem tinha noção do tamanho do setor de tecnologia em Santa Catarina, do que faziam as empresas de TI, fui bem crua mesmo. E quando comecei a aprender mais sobre isso, quando comecei a trabalhar na Dialeto, eu me apaixonei muito por esse setor, porque, enfim, é muito difícil a gente ver pautas negativas do setor em si, um setor que não agride o meio ambiente, que está gerando empregos, tem muita coisa legal mesmo em termos econômicos para a gente destacar. E gostei tanto que eu decidi fazer o meu TCC também sobre o Polo de Tecnologia de Florianópolis, foi um documentário sobre isso. E uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, que eu acho muito engraçado e muito triste, é que foi em 2016, nem faz tanto tempo assim, e eu entrevistei mais ou menos umas 10 pessoas que eram as figuras importantes do setor de tecnologia aqui de Santa Catarina, e não tinha nenhuma mulher, eram todos homens brancos. E, assim, é triste eu não ter percebido isso, mas também era um retrato muito de como era o setor de TI aqui na cidade. Isso tem mudado, assim, por mais que as mulheres ainda sejam minoria nesses cargos importantes. Hoje a gente tem pelo menos uma diretora ali na CAT, tem diretoras também nas verticais de negócios, da Associação Catarinense de Tecnologia. Então é um cenário que foi percebido, né, não só por mim com o tempo, foi percebido pelos empreendedores, pelo governo, enfim, e está sendo feito um esforço para mudar. E entrei na área de tecnologia dessa forma. Na Dialeto eu fiz principalmente assessoria de imprensa, então atendi entidades como a Associação Catarinense de Tecnologia, a Endeavor, o Programa de Capacitação Startup SC, fundos de investimento. Acabei aprendendo muito sobre o setor nesse processo todo. E mais recentemente, então, eu decidi criar a minha startup com 2 sócios. Tenho mais uma sócia mulher, inclusive, que é a Carol, e o meu outro sócio, que é o Thiago. E muito nisso, assim, de querer botar em prática tudo isso que eu aprendi nesses 6 anos de Dialeto e que me deu muita vontade de participar de forma mais atuante, assim, do setor, não só contando as histórias e também escrevendo ali em nome de outras empresas e de outras pessoas. Então, eu acho muito louco isso, porque eu sou jornalista, mas antes de ser jornalista, na hora de escolher lá a profissão, eu acho que a tecnologia, fazer sistemas de informação, fazer ciências da computação, não passava pela nossa cabeça, né? Então, eu nunca vi essa oportunidade, assim. Eu lembro que eu fui conhecer mulheres desenvolvedoras depois que a minha empresa já tinha 2, 3 anos, sabe? Porque eu me relacionei com algumas empresas, atendendo empresas desse setor. Então, acho que é muito louco isso, como a gente se distancia, né, disso, da tecnologia, como se não fosse uma área para mulheres. Larissa, qual que é a sua relação com tecnologia? Você já pensou em ser desenvolvedora? Consigo ver. Não, nunca pensei, mas eu lembro que quando eu trabalhei na editoria de economia em Joinville, no jornal, a gente cobria muito também essa parte de tecnologia, principalmente não de uma forma tão profunda e complexa, né, mas mostrando a movimentação das empresas que estavam crescendo na região, até porque Joinville também tem empresas que foram muito pioneiras na área de tecnologia aqui no estado, e aí eu achava interessante, sabe, eu pensava,
pensava, nossa, eu acho que deve ser realmente um caminho muito legal, assim. E eu tenho amigas que depois de formadas em outras profissões e tal, tenho uma amiga de infância, assim, que é servidora estadual e agora ela tá estudando tecnologia da informação, tipo, por vontade própria, assim, sabe? Porque era algo que ela achava que poderia ser interessante, assim. É muito louco que a gente nem vê essa possibilidade quando a gente tá na escola, né? Pelo menos quando eu tava ali no ensino médio. Até no Dia da Mulher eu fui dar uma palestra na Exact Sales, contando um pouco da trajetória da Tech Power e da minha trajetória. E eu tava lembrando, eu botei uma foto com os meus amigos ali do ensino médio. Boa parte dos meus amigos homens foi para essa área mais de engenharia, de ciência, de tecnologia. Um deles, inclusive, é um dos gestores de TI ali da Fiesc, um outro amigo engenheiro eletrônico, tá na parte de engenharia clínica. E por mais que eu gostasse muito também dessa área, adorava a feira de ciências, adorava a parte principalmente de energias renováveis, eu nunca me vi fazendo isso, sabe? Eu não tinha exemplos na minha família, eu não tinha exemplos nas coisas que eu lia, nos programas de TV. E eu fui fazer jornalismo e não me arrependo, né? Eu também gostava muito de escrever, gostava muito de aprender coisas novas, mas porque era o que eu reconhecia outros exemplos, né? Eu via mulheres jornalistas, tinha uma prima que eu admirava muito que era jornalista, então eu acho que isso faz realmente muita diferença, essa questão da representatividade, para a gente entender que, sim, a gente também pode ocupar aquela posição. Total. E falando, né, nessa ideia de representatividade, a gente vai trazer, além da Marina Nossetti, vários exemplos aqui de mulheres que estão atuando na área de tecnologia. E a nossa primeira convidada, além de ser usuária do Mirk, quem não, ainda tem uma história muito legal na área de TI. É a Roberta Lingnau de Oliveira. Ela é gerente de projetos na Cheesecake Labs e, como forma de levar informação para empresas e incentivar outras mulheres e mães para encontrar um lugar mais confortável na área de tecnologia, ela criou o Tech Moms. Quando era adolescente, eu gostava bastante do Mirk. Não faço uma matemática, faz bastante tempo. E o círculo de pessoas do Mirk eram todas pessoas que estavam trabalhando com programação, trabalhando na área de suporte, e foram pessoas que foram muito inspiradoras para mim. Então eu fazia química na UFSC e acabei transicionando para a Faculdade de Sistemas de Informação, e acredito que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Então, o início da minha carreira, eu fiz mais ou menos 2 anos de estágio na área de web design. Então, era meio que como uma front-ender, né? Eu trabalhava com Struts e com JavaScript, e depois eu recebi uma oportunidade para trabalhar numa multinacional americana na área de qualidade, né? O que me levou a 10 anos nessa área, e depois, aos poucos, eu fui transicionando para a área de gestão de projetos e produto. Então, é uma área que te permite se aprofundar em vários assuntos, né? Hoje se tem esse olhar muito mais para o product thinking, para o fit for purpose, e eu acredito que existe espaço para todos, né? Para poder se desenvolverem e cada vez mais agregar valor, considerando os seus perfis, né, e os desafios que lhes são apresentados. Então, hoje a gente tem tantas startups aí incríveis, né, começando os seus negócios, e sempre se está precisando de um profissional de produto, de um profissional de gestão, de alguém que está olhando para o time, de alguém que está olhando para uma liderança mais técnica. Então, foi isso que acabou me incentivando, essa gama vasta de oportunidades para poder trabalhar. Então, os desafios das mães na área de tecnologia são os desafios das mães em qualquer área de trabalho, né? A questão da empatia com relação aos desafios que uma mãe enfrenta no seu dia a dia, com questão de levar o filho para a escola, de ter que buscar às vezes um pouquinho mais cedo porque a criança não está bem, o apoio à amamentação, retorno da mãe ao mercado de trabalho, questão também de às vezes
a mãe vai ter que ter uma rotina um pouco adaptada por a criança estar doente ou estar com algum desafio de adaptação à escola, enfim, existem N desafios que uma mãe está sempre enfrentando, ainda mais porque ter um filho a gente acha que a gente tem o controle até a gente ter um filho, né? Que é a ausência total de controle, porque as coisas acontecem sem, às vezes, a gente conseguir responder da melhor maneira possível num primeiro momento, mas a gente vai se ajustando, né? Então eu acho que esses desafios, hoje as empresas, para terem uma conexão maior com as mães, teriam que estar buscando um ambiente onde a mãe possa pertencer, onde ela sente e ela tenha certeza de que ela pode ser ela, com todos esses desafios que a maternidade traz. Mas esse pertencimento, ele não tem como ser forjado, ele é genuíno, né? Nos pequenos, a gente demonstra isso nos pequenos momentos, não vão ser nos grandes, né? Às vezes, enxergar que se a mãe está um pouquinho mais séria, um pouquinho mais fechada, talvez ela tenha tido uma noite super difícil, porque a criança acordou o tempo todo, ou porque está doente. Então, para tornar não só o ambiente de tecnologia, mas todos os ambientes, ambientes onde as mães possam pertencer, tudo começa com o carinho e a empatia genuínos. Hoje a área da tecnologia, eu vejo ela como um catalisador para a inovação, né? E vejo muito um movimento das empresas da área em ter um employer branding, em ter uma boa experiência de trabalho para os seus colaboradores. Então eu vejo isso de maneira muito positiva, considerando a realidade das mães, porque a minha expectativa é de que, como as empresas estão cada vez mais olhando para essa experiência do colaborador, estejam também olhando para as histórias por trás de todas as pessoas que fazem parte da organização e, nesse momento, todas as histórias que fazem parte por trás das mães dessa empresa. Então, eu vejo isso com muito bons olhos, porque eu acredito que com a inovação, cada vez mais a gente tem esse caminho aberto para poder fazer com que a realidade das mães seja compreendida, respeitada, aceitada e, mais além, que a mãe, considerando os seus desafios, possa estar alinhada com a empresa para entregar o seu melhor, né? Então eu vejo isso com muitos bons olhos. Bom, eu acho que as questões ligadas à maternidade, eu não sou mãe, mas, enfim, entendo que sejam, elas têm um papel central em qualquer discussão sobre as mulheres em qualquer setor, né? Porque o plano da maternidade faz parte da vida de muitas mulheres e para que um setor receba mais mulheres é necessário que ele esteja preparado para esse tipo de fase na vida das mulheres, né? Então, eu acho muito interessante o que a Roberta fala sobre essa relação com o colaborador ser uma coisa verdadeira, né? De que tem muitas iniciativas voltadas para a diversidade em vários setores, mas que no fim das contas não são tão genuínas assim e querem mais vender uma ideia do que efetivamente apoiar. Então, se na área de TI é também assim, acho que é uma coisa muito importante para a gente atentar, né? O quanto de verdade existe nessa relação com as mulheres mães e o quanto é uma coisa fantasiosa, uma coisa, enfim, ainda um plano e muito pouco executado, né? Até porque eu paro para pensar assim, que a empresa tentando pensar na mãe, mas tipo, a mãe não fez esse filho sozinha, né? Então seria muito bom que as empresas também olhassem, né? E que a paternidade fosse mais ativa, né? Mas aí talvez eu esteja sonhando demais. Mas eu gosto muito quando a Roberta fala sobre esse catalisador para a inovação, né? De você ter essa experiência de trabalho. E se um setor que se diz inovador, que vive, respira essas mudanças, que vive em busca de mais mudanças e de modernidade, se ele não abraçar essas causas, né, que são urgentes e que são faladas o tempo todo por nós, por tanta gente,
E se esse setor não se tornar um exemplo, aí, gente, eu acho que vai ficar difícil para todo o resto, né? Sim, e é muito louco que tem umas coisas pequenas que às vezes a gente que não é mãe, assim, não se dá conta e imagino que para um empreendedor homem, assim, talvez nem chegue nas preocupações, mas eu lembro que na Tech Power a gente discutiu muito com a Luana Pereira, que era uma das nossas integrantes, ela saiu recentemente da empresa, acabou não fazendo mais parte do grupo, mas ela trouxe algumas reflexões muito legais, assim, de como as empresas de tecnologia elas podem ser melhores para as mães e que se aplicam a empresas de qualquer lugar, de qualquer porte, de qualquer setor. Então tem umas coisas muito bobas, assim, que a gente não se dá conta. Por exemplo, não marcar uma reunião importante para as 5 horas da tarde, porque era o horário que ela tinha que sair para buscar a filha dela e ninguém lembrava disso, né? Ou então, quando a gente vai marcar um happy hour com a equipe de trabalho, marcar num lugar que seja adequado também para crianças, para que ela possa ir e para que ela pudesse também levar a filha dela junto. Ou alguém se oferecer para ficar com uma criança quando você sabe que o seu colega de trabalho tem um evento importante, que é fora também ali do horário de aula daquela criança. Enfim, tem várias coisas que a gente não se liga, empresas tradicionais estão muito longe, mas às vezes as empresas de tecnologia que se preocupam pelo menos um pouco mais ou mostram se preocupar, né, com essa questão de diversidade, só de elas pararem para ouvir as mães, talvez elas tivessem essa noção um pouco melhor e mudando algumas práticas que parecem ser tão pequenas ali do dia a dia, fizesse toda a diferença para que essas mulheres pudessem realmente ter mais oportunidades na carreira e de forma um pouco mais igual a dos homens da equipe, né? Total, e eu acho que tem uma coisa são coisas que a gente não sabe, mas tem uma coisa na área de tecnologia que eu acho que é louvável, que é como as empresas têm esses grupos, né, Marina? Eu acompanho o trabalho da Dialeto, a Dialeto é o melhor exemplo para mim de que concorrência às vezes pode ser muito legal, a gente se ajuda muito, a gente se gosta muito, e eu acho interessante isso, como vocês divulgam iniciativas de grupos de diversidade dentro das empresas de TI, e eu acho que esse é um ponto que talvez as empresas de TI pudessem exportar para outros setores, né? Que outras áreas tivessem essa mesma possibilidade de discutir diversidade, de levar diversidade para dentro das empresas, né? Eu tenho uma grande amiga que trabalha numa empresa de tecnologia e logo que se formou o home office por conta da pandemia, ela provocou a empresa, tipo, tá, beleza, a gente tá fazendo home office, mas o que vocês pensaram para as mães que estão com os filhos em casa? Eu acho que isso é muito legal, assim, essa abertura que eu vejo que as empresas de tecnologia têm, talvez por esse DNA de inovação, para discutir essas coisas, né? Às vezes isso não se leva tão a sério ou não se aplica de uma forma como a gente gostaria, mas pelo menos há uma porta para conversar, né? Eu não imagino uma costureira ou uma pessoa que trabalha numa linha de trabalho mais convencional tendo esse tipo de abertura, né? Sim, e não que essa preocupação não seja genuína, eu acho que em muitos casos, e na maioria dos casos dessas empresas que têm esses grupos voltados a pensar diversidade, realmente existe essa preocupação, mas algo que impulsiona muito isso também é que a mão de obra ela é escassa no setor de tecnologia, né? Então, segundo até algumas entrevistas que o pessoal da CAT tem dado, estima-se que tem pelo menos 1.000 vagas abertas no setor de tecnologia de Santa Catarina e não tem gente qualificada para preencher todas essas vagas, né? Então você pensa que esse setor não está podendo descartar mulheres, mães ou minorias de qualquer tipo. Então eles não têm muita escolha a não ser abraçar a diversidade, realmente fazer com que tenha um ambiente legal para que essas pessoas queiram trabalhar lá e queiram se desenvolver também nessas áreas mais voltadas à tecnologia e inovação. Com certeza. E a gente conversou também com uma empreendedora, né? Outra convidada é a Michele Delecave, que ela é cofundadora da Pulses, que é uma startup também aqui de Santa Catarina. E uma coisa muito interessante que ela traz é como impacta a gente não ter mulheres na gestão das empresas de tecnologia ou nos cargos de liderança nas empresas de
tecnologia. Ela vai falar sobre uma coisa que talvez a gente não atente muito, que é a solidão. Fala aí, Michele. Eu sou psicóloga de formação, tenho mestrado também em psicologia, especialização em recursos humanos, e desde quando eu me formei eu tinha o desejo não de trabalhar em clínica, mas de trabalhar na área organizacional, né, com empresas. Foi então que fundamos a Agro Intertraining, eu e mais 3 sócios, que era uma consultoria, ainda, né, uma consultoria voltada a treinamento e desenvolvimento, e acompanhando aí as dores das empresas, do RH, dos líderes, surgiu então a ideia de a gente criar uma plataforma de escuta contínua do colaborador. O que nos chamou a atenção? Bom, temos indicadores de marketing, de vendas, né, tudo em tempo real. Por que indicadores sobre pessoas não é em tempo real, né? Na época, e ainda até hoje, se mede indicador uma vez por ano, com pesquisas de clima, pesquisa de engajamento, né? Performance. Então, era uma foto que era tirada de um determinado momento, né? E a gente falava sobre a importância de ter um filme, né? De ter indicadores em tempo real e constantes sobre pessoas. Foi então que nasceu a Pulses, né? Que é uma plataforma aí de escuta contínua do colaborador, inclusive foi a primeira, né, no Brasil. E foi assim que nasceu, então, tanto a Pulses quanto a minha atuação na empresa de tecnologia. Como formação em humanas, né, fui parar em tecnologia, mas entendo que hoje é uma paixão, né, estar na Pulse é uma paixão, construir a Pulse é uma paixão, e percebo o quanto é cada vez mais importante, né, em empresas de tecnologia no país, agora com todo esse formato de novo normal, né, essencial, ferramentas como a Pulses e outras ferramentas aí, né, tecnológicas são mais que essenciais neste novo formato de trabalho. Bom, sobre os desafios de ser mulher num ambiente tão masculino que é da tecnologia, né? De fato, muitas vezes eu me vejo sozinha ou uma das poucas mulheres. Por exemplo, eu faço parte de alguns grupos, né? Grupos de diretores, de marketing. Fui chamada para um webinar recentemente onde eu era a única mulher. E quando eu estou nas reuniões de diretores, né, diretoria, eu me vejo aí como uma das poucas mulheres. E de fato, isso me incomoda a pouca representatividade, né? Mas essa é uma causa, inclusive, que a gente tem presente na Pulses, né? A Pulses, ela tem um valor que é a diversidade. A gente acredita que a diversidade nos faz crescer. Então, a gente busca a diversidade em todos os sentidos, né? Pensando em todas as minorias de direitos, a gente busca a diversidade dentro da nossa empresa. Então, por isso, eu não me sinto intimidada, né? Até mesmo porque é uma causa, uma luta, né, que eu carrego comigo. Mas, de fato, em alguns momentos, né, quando eu vejo a pouca representatividade, principalmente quando a gente vai, né, ter encontros aí com outras empresas de tecnologia, quando eu vou, né, ver outras pessoas em posições estratégicas como diretores, CEOs, e a gente vê a pouca representatividade das mulheres, né? Isso um pouco me incomoda. Mas não me sinto intimidada. Eu entendo que mas por eu estar numa posição privilegiada, né, por ser uma das cofundadoras, uma das sócias, o que pode ser uma realidade diferente para outras mulheres que estão em cargos aí de CEO e diretoras, mas que não são donas do seu negócio, né? Então pode ser que isso realmente faça diferença. Em relação ao que fazer para que mais mulheres ingressem nesse setor, acredito que a gente deve começar pela formação, né? Então, até tenho acompanhado algumas iniciativas voltadas a ensinar, né, a tecnologia para mulheres. Tem a Reprograma, que até eu tenho acompanhado, né, que é voltado somente para mulheres. Então, eu acredito muito com a educação, é uma forma. E a outra é com a nossa necessidade de se colocar nesses espaços, né? De se colocar e de se impor, né? Porque às vezes, se o homem às vezes ele tem que falar um pouco mais alto para ser ouvido, a mulher tem que quase gritar para ser considerada e ser ouvida, né? Então, sim, a gente também tem o nosso papel enquanto mulher de lutar por esse espaço, né? De se colocar nesses espaços, né? Por acreditar que esse espaço não é masculino, né? Ele está hoje, né, com o maior número de homens, mas não é espaço masculino, porque o espaço não tem gênero, né? Então, é de perceber que sim, a gente pode fazer a diferença em qualquer lugar, sim, a gente pode estar ali trabalhando numa área de tecnologia, sim, é pra gente também, né? Então, acredito que a formação faz a diferença, mas eu, por exemplo, não tenho formação em tecnologia e estou nesse espaço, né? Mas por acreditar, por brigar
por esse lugar e por não me deixar intimidar, né? É claro que é fácil, talvez eu falar, né, do lugar onde eu venho, né? Eu sou uma mulher branca, né? E tudo isso faz a diferença. E eu sei disso, né? Eu tenho um lugar privilegiado. E eu entendo que nem sempre é uma escolha. Mas eu acredito que a gente tem que lutar com aquilo que a gente tem. E erguer nossas bandeiras, sim, né? E sair na militância. Eu acho que isso é essencial. Bom, solidão foi o nosso primeiro tema, né, Marina, no Donas da Porra Toda, justamente porque a gente também, como empreendedora, a gente se via sozinha em muitos momentos, e aí eu fico imaginando como essa solidão deve ser ainda muito maior e muito mais pesada para uma mulher que realmente encontra pouquíssimas outras mulheres dentro desse setor, né? Eu gosto muito da fala dela, mas eu percebo como é uma história que se repete, né, em diferentes setores, em diferentes áreas, a gente sempre vendo esse discurso da mulher que está ali sendo super pioneira num setor que é predominantemente uma área masculina, né? Então, e acho muito importante quando ela fala sobre usar a educação, e como a Marina no set também já falou aqui, de como a gente precisa criar referências para as meninas, para as crianças, para que elas conseguem enxergar a área de tecnologia como uma área realmente uma profissão comum, né? E tão extraordinária quanto as profissões que a gente costuma falar que vai ser quando é criança, né? Porque criança fala, você é médico, você vai lá bailarina, youtuber, né? Agora eles falam. Então, na verdade, assim, é um depoimento de uma empreendedora de tecnologia, mas que é extremamente comum, né? A todas as profissões. Não, total. E se uma funcionária de tecnologia já se sente sozinha ali na empresa, como uma das poucas mulheres, empreendedora, com certeza deve se sentir ainda mais, né? Porque são poucas as empreendedoras mulheres aí do setor de tecnologia com quem ela pode trocar e compartilhar todos esses desafios que acabam sendo muitas vezes comuns, porque são desafios de gênero, né? Com outras mulheres que empreendem no setor. Então, eu imagino que a solidão deva ser muito difícil. Apesar de eu estar empreendendo também é algo novo, recente, não passei ainda muito por essas situações. Eu tenho uma sócia mulher que acaba ajudando bastante, mas acredito que seria muito mais difícil se eu tivesse sozinha, assim, ou só eu e meu sócio em todo esse processo. E eu acho que além da solidão tem toda uma questão de cobrança também. Na Tech Power já chegaram alguns relatos de mulheres de cursos de tecnologia, por exemplo, que além de se sentirem muito sozinhas, porque muitas vezes são a única mulher ali daquela turma de faculdade, elas sentem uma pressão gigante porque elas têm que se mostrar melhores do que os colegas homens de turma delas, e elas carregam ali o peso de estar representando todas as mulheres, né? Então, muitas vezes elas relatam que se elas tirassem uma nota baixa, não era como se elas tivessem falhado, era como se as mulheres tivessem falhado e elas estivessem dando um motivo ali pelo qual existem poucas mulheres na área de tecnologia, pelo qual as mulheres não são tão capazes. Então eu acho que essa falta de mulheres no setor como um todo, ela é muito cruel, né? Ela desperta todos esses sentimentos aí que vai de solidão até uma pressão enorme que muitas vezes começa lá na faculdade e vai até uma empreendedora, e como é o caso da Michelle. E o que é muito legal é que a Michelle, apesar dessa solidão, né, apesar de relatar que muitas vezes é a única mulher em alguns espaços, ainda tem uma atitude muito positiva, né, de que esse espaço é nosso, sim, e a gente vai ocupar esse espaço enquanto mulheres, enquanto profissionais que somos, e, né, parafraseando a Luciana, que participou do nosso último episódio, a gente também não assiste filme com as genitais, a gente também não trabalha com elas. Então a gente pode, independente de ser homem, mulher, de ser cisgênero, de ser transgênero, o resultado que você vai levar para a empresa, ele independe disso, né? E eu acho isso muito legal. Apesar de relatar essa solidão, ela ainda traz uma visão positiva de que vamos lá, tamo junto, vamos conquistar esse espaço, sabe? E acho que isso é comum a várias mulheres que trabalham em áreas que ainda precisam de mais representatividade. E a gente também convidou para essa conversa a Catarina Schein. Ela trabalha com marketing e vendas, mas está super conectada com a área de tecnologia.
ela adotou uma postura muito ativa na divulgação de iniciativas de inclusão de mulheres e mais especialmente de LGBTQI+, na área de tecnologia. E ela conta um pouquinho sobre essa jornada incrível dela pra gente, e eu já vou dar um spoiler, porque ela tem doguinhos e fala de astrologia, e é óbvio que eu já estou seguindo ela no Instagram, né? Porque essa história a gente não pode perder. Hoje eu não estou atuando diretamente na área da tecnologia a partir de uma empresa, mas todo o meu trabalho voluntário é muito sobre a tecnologia, porque sou uma pessoa que prega bastante a diversidade dentro das empresas e sei que o setor de tecnologia é ainda extremamente machista e pouco diverso. Durante muito tempo eu trabalhei em empresa de varejo offline e eu tinha um desejo imenso de as coisas acontecerem mais rápido. Para isso eu fui estudar gestão de projetos e fiz uma pós-graduação lá no Rio Grande do Sul para entender como que eu poderia otimizar os processos dentro dessa empresa para tornar as coisas mais ágeis. E aí eu fui tendo contato maior com tecnologia, até que um dia eu fui num evento de mulheres dentro da tecnologia e entendi que essa área era extremamente machista e que as mulheres desistiam das suas carreiras dentro dessa área por sofrerem muito. Isso me tocou bastante porque a área que eu atuava dentro de projetos e também dentro da própria parte criativa era bastante diversa e também era uma área que abraçava mais pessoas de qualquer outra forma, porque tudo era diferentão e tudo era passível de se entender. Então eu resolvi, como mulher, lutar para que essas mulheres que querem estar na parte de tecnologia ganhem seus espaços. Não é meu lugar social de fala, mas é o meu lugar como mulher que quer ver outras mulheres lá no topo e fazendo suas coisas maravilhosas dentro da tecnologia. Então, eu nunca quis trabalhar diretamente na área, porque eu vinha do varejo, porém, em termos de codar essas coisas, porém eu queria ter a vivência dentro da área da tecnologia para que eu pudesse ajudar melhor essas mulheres e entendesse melhor esse contexto. Então eu saí dessa parte de varejo offline e fui trabalhar com a minha experiência em comunicação, fui trabalhar dentro da área de branding de uma empresa de tecnologia. E durante esse ano que eu trabalhei lá, é que eu me envolvi muito nas questões de diversidade e acabei entrando em mais comunidades para ajudar justamente na inclusão das empresas. Como mulher lésbica, eu não me lembro de viver situações graves de preconceito. Eu lembro de pequenas coisas do tipo me chamarem de cara, mano, e outras coisas mais masculinas, diferente de eu dizer, cara, você sabe que tal coisa? Então, numa conotação mais tentando me enturmar de um lado masculino e que rapidamente eu já corrigi e a pessoa entendeu completamente. Então acho bem light nesse sentido, mas como mulher eu já fui sim muito diminuída por várias lideranças dentro das empresas que eu trabalhei. Já fui diminuída em reunião na frente de todo mundo por ser uma mulher que trabalhava com dados e resultados de vendas dentro do marketing. Então como mulher eu me sinto no lugar de querer que outras mulheres não passem pelo que eu passei, justamente porque é horrível e isso traz muitos traumas que devem ser desconstruídos em terapia, se possível, né? Porque realmente a gente acaba vivendo a sombra da síndrome da impostora de uma forma muito forte. Então, como mulher lésbica, eu não lembro de sofrer nada tão grave assim, mas como mulher mesmo, eu já sofri muito machismo, mansplaining e um monte de coisa. Eu sinto que o nosso impacto como força total, ele é super importante e ele acaba trazendo sim mais mulheres para a tecnologia e também mudando o mindset de quem já está nesta área. Então muitos homens mudaram seu pensamento com relação ao machismo que praticavam no dia a dia, assim como a LGBTQ-fobia que praticavam também. Então eu acho que essa luta ela é super importante, mesmo que eu não esteja atuando diretamente numa empresa de tecnologia, eu sei que eu posso usar as minhas skills para ajudar a fomentar que esse cenário seja muito mais incluso. Eu acho que esse caminho de diálogo com a diversidade e inclusão é um caminho sem volta, até porque cada vez mais profissionais acabam se sentindo mais à vontade para colocar quem eles e elas são. Então, acho que a diversidade é muito maior do que a gente imagina, porque tinha muita gente e ainda tem muita gente dentro do armário, infelizmente.
Então, acho que sim, é um caminho sem volta. E a minha esperança para o futuro, eu sou sagitariana, completamente otimista, mas a minha esperança para o futuro é que daqui a um tempo a gente não tenha mais que trabalhar com tanta força a diversidade e inclusão, porque ela já vai se tornar algo natural para todas as empresas de uma forma geral, não só dentro da tecnologia. Bom, eu acho que esse sonho da Catarina de que essas pautas em prol da diversidade não sejam mais necessárias é um sonho compartilhado por todo mundo, né? E assim como as mulheres, acho que mais especificamente as mulheres LGBTQIA+, têm que ter assegurados os seus direitos e as suas oportunidades nessa área, né? Falando em minoria também, vou aproveitar para agradecer a Carol Passos, que foi praticamente a coprodutora desse episódio, e ela também me indicou um Instagram muito legal, que é sobre mulheres negras na tecnologia, que é o @quilombotech. E é muito legal também, eu já tô seguindo, tem várias iniciativas legais, várias histórias de mulheres na área de tecnologia que mostram que mulheres negras, mulheres LGBTQ estão na área de tecnologia sim, já estão ocupando seus espaços e vão ocupar cada vez mais esses seus espaços, né? Para mim, assim, enquanto mulher branca e de certa forma ainda muito privilegiada, às vezes já é muito difícil passar por algumas situações. Eu fico pensando para quem ainda faz parte de outras minorias, então a questão das mulheres negras não tem nem muitos dados sobre a participação delas no setor de tecnologia, de tão pequena que é, né? Então a gente sabe que elas estão lá realmente na base da pirâmide. E a questão também das mulheres LGBT é uma pauta que até a gente trouxe pouco na Tech Power, acho que é uma pauta a ser mais explorada, mas que faz total sentido essa luta. E eu até ouvi um outro podcast recentemente que era sobre LGBTs no mercado de trabalho de uma forma mais geral, como um todo. E é interessante que tem algumas questões assim que elas parecem tão pequenas pra gente que não vive isso, mas que elas devem ser gigantes, de você não poder falar abertamente ali do seu relacionamento, ou ter medo de falar de uma certa forma em que alguém vai descobrir que você não é heterossexual e isso possa ter alguma consequência no seu trabalho. Enfim, são situações pelas quais eu nunca precisei me preocupar e imagino aí o que se passa na cabeça de quem tem que se preocupar com isso. E coisas assim, teve uma moça nesse podcast que ela falou que uma das maiores preocupações dela era achar que as colegas de trabalho pudessem achar que ela estivesse dando em cima delas, sabe? Porque por ela ser lésbica, isso era muito comum. As outras mulheres que trabalhavam com ela acharem que por ela estar sendo gentil, por ela estar sendo legal, ela estava dando em cima. Então, a gente fala muito de mulheres na tecnologia, mas com certeza tem muitos outros recortes dentro disso ainda que precisam ser explorados. E o que eu acho interessante na Catarina, incrível, né, é como ela encontrou um caminho nesse setor, apesar de não estar hoje trabalhando diretamente com empresas, né, mas como ela transformou isso numa causa mesmo, em trazer outras mulheres, em trazer o público LGBTQI+, em apoiar essas pessoas para que elas também possam entrar nesse mercado e para que as empresas também possam entender que é importante, né, dar voz e dar espaço para essas pessoas, assim. Então, por isso até que a gente fez questão de ter ela também nesse episódio. E junto com essa dica da Carol Passos, Marina, eu também quero indicar o Preta Lab, que é um grupo também que já fez uma pesquisa sobre a participação de mulheres negras na tecnologia. E nessa pesquisa que eles fizeram, mostrava que em 21% das equipes de tecnologia do país não tem sequer uma mulher. E em 32,7% dos casos não tem nenhuma pessoa negra. Né? Então, olha como ainda é uma conversa que realmente vai ter que ser feita, né? É um assunto que é urgente, que é necessário e que a gente realmente precisa começar a incluir, principalmente porque como a Marina no set, é muita Marina nesse episódio, meu Deus. Eu acho ótimo, Marina, e se reclamar vai ter mais, é só isso que eu tenho que como a Marina no set bem lembra, é um setor que sempre tem vagas, sempre, né, tem um déficit de vagas absurdo, precisa-se de pessoas. Aqui em Blumenau a gente vê as empresas de tecnologia
fazendo programas de trainee, fazendo convocação praticamente, né, para que mais pessoas queiram participar. Não precisa ter experiência, não precisa isso, não precisa aquilo, porque realmente precisa de mão de obra. Então, por que não também fazer essas campanhas e buscar essa mão de obra entre mulheres, entre LGBTQI, entre negras, entre indígenas, né? Por que não? Eu acabei de me tocar de uma coisa que talvez seja bem sintomática, assim. No nosso episódio sobre economia doméstica, sobre economia do cuidado, né? A gente trouxe uma informação de que 90% das trabalhadoras domésticas são mulheres. E aqui a gente trouxe uma informação de que 80% dos trabalhadores de TI são homens. E eu acho que isso fala muito sobre como falta igualdade nas profissões e falta respeito nas profissões que são majoritariamente femininas, né? Então, o trabalho doméstico é um trabalho extremamente desvalorizado, é um trabalho que não tem espaço, que tem pouquíssimos direitos conquistados há pouquíssimo tempo, e o setor de TI, que é um setor que remunera melhor, que tem outras possibilidades, que tem possibilidades de crescimento, ainda não foi ocupado por nós. Então, como essa dicotomia se reflete na economia, né? Se reflete na desigualdade de salário, se reflete na desigualdade financeira, na independência financeira das mulheres. Então, acho que tudo isso que a gente falou aqui, todos esses exemplos que a gente trouxe, eles culminam na nossa última convidada, que é a Bárbara Bianca Moser Gonçalves. Ela trabalha na área de moda, que é uma área que muitas mulheres também trabalham, né? E ela viu numa formação gratuita na HBCIS, aqui em Blumenau, a oportunidade de mudar de setor e de crescer, que era uma coisa que ela já não sentia mais que podia trabalhando com moda. Ela fez essa transição de carreira e contou pra gente um pouco de como foi e como ela tá se sentindo agora. Fala aí, Bárbara. Então, a minha história com a TI, ela começou ano passado, mais precisamente em abril de 2019, que foi quando eu criei coragem para pedir o desligamento na empresa que eu trabalhei por 10 anos. Era de indústria infantil, né, moda infantil. Eu me especializei nessa área, fiz faculdade, pós-graduação, vários cursos para conseguir, né, tocar os meus 10 anos ali com sucesso. Mas no fim eu me sentia estagnada, já não tinha mais para onde crescer, já não tinha mais tanto desafio. Então eu senti, né, lá em 2018 já sentia que eu precisava fazer alguma mudança na minha vida, precisava sair da área de moda e me aventurar em alguma outra coisa. A única área que eu me imaginava trabalhando, que não fosse a que eu já estava, era a área de TI, porque eu fui criando amizade com pessoas que já trabalhavam com isso. Conheci meu marido, então meu marido também trabalha com TI. E quando a gente se encontrava, os amigos e tal, a gente sempre acabava no assunto de desenvolvimento, os problemas que tinha na área e tal. Só que mesmo ouvindo falar de problemas, eu me encantava cada vez mais. Então eu decidi que se fosse para mudar de área, seria para TI. Então, em 2018, a gente começou a se preparar financeiramente para isso, porque eu tinha consciência que eu ia sair da área de moda e eu só conseguiria entrar na próxima área começando por estágio, porque eu não sabia nada. Então, a gente se preparou financeiramente para isso. Comecei a fazer cursinhos online, entrei para a faculdade novamente e em abril do ano passado, então, pedi o desligamento e virei estagiária. Fiquei 5 meses, mais ou menos, como estagiária numa empresa bem pequena, até conhecer o programa Padawan da HBCIS, que na verdade meu marido que me incentivou muito a tentar entrar no programa. Eu estava meio relutante no começo, mas consegui entrar, virei desenvolvedor Python. E no começo desse ano que eu fui pra missão efetivamente, né? A gente diz que vai pra missão é quando tu vai pra um time. Então tu sai do templo Jedi, do programa Padawan e vira um desenvolvedor efetivamente. E a minha missão foi ser líder técnica de Python no programa Padawan. Então eu saí do programa e entrei como líder, o que é fascinante porque eu ajudo outras pessoas a se desenvolverem. E atualmente eu tô estudando para tentar entrar na área de engenharia de dados. E é nesse sentido, assim, que eu acho difícil dizer com certeza onde eu me imagino daqui a um tempo, né, na minha carreira agora na área de TI, porque tem tantos caminhos que eu posso seguir e tem tantas oportunidades que chegam a todo momento que é difícil eu definir, assim, com certeza onde eu quero chegar. Então, atualmente eu estou focando na área de Analytics, mas não tenho, assim, como dar uma certeza daqui a 2, 3 anos onde eu quero estar, porque a área de tecnologia, ela muda constantemente, novas coisas vão surgindo, então tu tem que se adaptar e às vezes nesse se adaptar que você vai encontrando caminhos diferentes para seguir. E eu vejo que
tem muitos programas que estimulam a vinda de muitas mulheres para a área de TI, isso é super bacana, apesar de ainda não ser fácil, porque a gente precisa estar constantemente se mostrando que a gente consegue, que a gente dá conta, que é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. A gente precisa ficar constantemente mostrando que gênero não define inteligência e capacidade. Mas, cara, se eu pudesse dar uma dica assim aqui, se você curte, se você ama a área de TI, seja você mulher ou qualquer outro gênero, mete a cara, chega junto, porque vale totalmente a pena. E, se precisar ficar todo dia mostrando que você é capaz, mostre, porque você realmente é capaz e você consegue como qualquer outra pessoa. Eu adorei a história da Bárbara, achei incrível, admiro muito essa vontade, né? A pessoa que já mudou de carreira sabe do que fala, mas é muito legal, achei incrível, achei muito legal como ela se organizou, como ela pensou nesse planejamento financeiro, como ela não teve medo, né, de recomeçar. Eu estava, inclusive, esses dias conversando com uma amiga minha, que aí ela estava falando, mas não é tão simples assim. Eu falei, cara, não é que é difícil, o difícil é você se despir desse ego, né, da ideia da pessoa que já aprendeu muita coisa para começar a aprender outra completamente nova e entender que você vai começar num nível hierárquico, talvez dentro de uma empresa muito mais baixo do que aquele que você tinha anteriormente, né? Então, acho que por isso é tão interessante, assim, a conversa da Bárbara e essa realmente vontade, assim, de ok, eu vou aprender e tudo bem, eu vou começar como estagiária e tal, e ver como tem sido esse crescimento, né? Muito bonita a história dela. É muito legal mesmo. Eu não sei como foi esse curso que a Bárbara fez na HBCs, mas a gente também já teve contato com algumas empresas que ofertavam cursos nessa área de tecnologia pela Tech Power e pela Dialeto em si. E algo que elas falavam muito era que quando essas capacitações elas são exclusivas para mulheres, elas têm uma comunicação já exclusiva para mulheres, realmente a atratividade do público feminino é muito maior, e isso é muito interessante, porque mostra que precisa mesmo, né, ter esses cursos, ter essas capacitações e voltadas mesmo ao público feminino, que é um público que não está fazendo parte aí desse setor tecnológico da forma que deveria fazer, como os dados mostram. E enquanto, às vezes, algumas capacitações que são abertas para os dois públicos, você não tem inscrições de mulheres justamente porque elas sabem que vão ser a única, que vai ter ela e mais uma, e acabam muitas vezes não tendo tanta vontade assim de participar disso, né? Então, acho muito legal, não sei como foi a questão da Bárbara, mas com certeza super corajosa e fez uma mudança de área e super certeira também. No caso da HBCs, que eu acho que é bem legal falar, esse programa que ela entrou, que é o Padawan, ele era misto, né? Mas sabendo dessa necessidade de ter mais mulheres, eu soube que a HBCs lançou um Padawan She-Force, que é dedicado só para o público feminino. E acho que esse tipo de programa está crescendo, né, Marina? Tem cada vez mais empresas aqui em Santa Catarina, pelo menos tem várias, que estão investindo na capacitação gratuita de mulheres. Então, se você está ouvindo, pensando em mudar de área, está insatisfeita, não está vendo oportunidades na área que você tá, eu acho que a fala da Bárbara é bem interessante e da Larissa também, que é o nosso canivete suíço, né, que faz 300 coisas, que já fez 200 mudanças de carreira, mas eu acho que é muito legal isso, né, ter em mente que, pelo menos aqui em Santa Catarina, tem várias iniciativas de formação de profissionais mesmo, de que talvez você não precise ter experiência para ingressar numa área, talvez você possa se capacitar em tecnologia de uma forma gratuita ou com um custo muito baixo e ter uma nova possibilidade de carreira para esse setor que, como a Marina falou, é o setor do futuro, né? Do presente e do futuro. Total. No Instagram da Tech Power a gente costuma trazer bastante essas oportunidades, tanto de cursos aqui em Santa Catarina, como cursos no Brasil, em que a pessoa pode fazer online e de qualquer lugar aí do país, né? Então, com certeza, vale ficar de olho para vocês aí que tenham interesse em mudar de carreira e entrar nessa carreira de TI. Com certeza, tem super capacidade e tem bastante oportunidade aberta, sim. Chegamos então ao nosso momento aqui nessa mesa de bar, e se você quiser receber as nossas dicas no e-mail na quinta-feira, lá na nossa newsletter, vai lá no @donasdapetoda no nosso Instagram e se inscreve no link da bio, meninas, para a nossa news.
e toda semana essa cartinha de amor e indicações valiosas chega no seu e-mail. Lá também estão todos os links para você conhecer essas mulheres incríveis que estiveram aqui com a gente e também, claro, o @TechPowerDialeto. Quais são as suas dicas, Marina, no set primeiro? Vamos lá, a dica da semana pode ser qualquer coisa? Pode. Eu assisti um filme recentemente que se chama Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui. É um filme chileno que tá na Netflix. Ele é muito bonito, muito delicado e eu super indico. Recentemente eu também li os livros que deram origem à série, né? O Conto da Aia, na verdade o primeiro livro deu origem. É o Conto da Aia e os Testamentos. São livros bem pesados para esse momento de pandemia e todo mais que estamos vivendo, mas é muito legal pra gente sempre lembrar que nenhum direito adquirido é um direito permanente, né? Então a gente sempre tem que estar lutando por ele, e principalmente os grupos minoritários que sabem que esses direitos estão sempre sendo ameaçados. Acho que são obras bem importantes pra gente lembrar disso. Ai, gente, a Marina foi muito profunda, eu tô com um pouco de vergonha agora, mas tudo bem, vamos lá. A minha primeira dica é: quem não viu a live de Caetano Veloso, o maravilhoso. Maravilhoso também. Exato, pleno, incrível. Eu e Larissa assistimos a live trocando fotos e, caraca, olha o que ele fez agora, consecutivos. Tá disponível na Globoplay gratuitamente até o fim do mês, então é demais. Ele é gênio. E é isso. Eu falo dele aqui a cada 3 vezes. Caetano Veloso e Emicida, tipo, não aguento mais falar desses dois aqui, mas tudo bem, vamos lá. Na live do Caetano, então. E eu tava sem sugestão, porque essa semana eu trabalhei demais, então eu fui lá na minha microbiblioteca e peguei um livro que eu li há bastante tempo e agora eu tô com vontade de ler de novo, só por culpa do Donas, que é o A Vida Que Ninguém Vê, da Eliane Brum. Um livro de crônicas dela, publicadas no Zero Hora, lá de Porto Alegre. E o que eu acho lindo desse livro, e acho que também tem um pouco de relação com esse momento de pandemia, mas por um lado mais soft do que a Marina, é que ela faz crônicas e escreve reportagens sobre personagens mundanos. Então tem um dono de bar, tem um coveiro e, enfim, pessoas mundanas, e que ela extrai boas histórias. Então nesse livro, depois que eu li na faculdade, e depois que eu li esse livro, eu concluí que realmente todo mundo tem uma história pra contar se a gente fizer as perguntas certas. É um livro vencedor de Jabuti, enfim, ele é incrível e vou ler de novo agora por causa do Donas, e é isso. E você, amiga, o que você indica? Então, eu realmente vou sair total do assunto, porque eu quero dar a dica pra vocês de assistirem a nova temporada do Rainha da Cocada, que é o programa que a Raíza Costa faz no GNT. A Raíza é, assim, meu spirit animal, assim, eu sou apaixonada por ela há muito tempo. E agora ela tá fazendo uma temporada que se chama Fatias da Vida. Toda semana ela faz uma receita ligada à infância dela e tal, e ela mostra imagens que o pai dela gravava com câmeras de fitas VHS, assim, então é incrível, é super bonito, super sensível, acho que é muito nostálgico e tem muito a ver também com esse momento em que a gente tá com tanta saudade das pessoas, da nossa família, dos nossos amigos e tal, então é muito legal. E aí, aproveitando também, se você é uma pessoa que se interessa por comida, por quer aprender um pouquinho a cozinhar, o livro da Raíza, o Confeitaria Escalafobética, é maravilhoso, assim. É um livro muito bom para quem quer ter uma base de confeitaria, para quem quer descobrir. Claro que tem receitas muito elaboradas, muito bem trabalhadas, mas tem também receitas bem simples, e o projeto gráfico do livro é maravilhoso, é lindo, é uma obra de arte mesmo, assim. Então, super indico. Eu acho que Raíza é a rainha da cocada real oficial. Só queria dizer isso, que não existe apelido melhor pra essa mulher, porque ela é tudo na vida. É isso, Marina. Obrigada por ter participado com a gente, por ter ficado até aqui. Parabéns para as meninas da Tech Power. Nós somos muito fãs. Temos muito orgulho de estarmos juntas e divulgando e apoiando uma a outra. E é isso. Semana que vem tem mais e até lá. Um beijo. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. E até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Beijos.